Ô, meu amigo Emerson Pansieri, o Cruzeiro tá de olho no mercado, o Cruzeiro precisa se reforçar e já começam a pintar aí os primeiros possíveis reforços do Cruzeiro. Pansi, um abraço, boa tarde, tudo bem, Pansieri? Um abraço pra você, Thiago, tudo ótimo, um abraço também pro Simões, quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, Nação Celeste. Eu falo do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas. Acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90 para você apoiar o Cruzeirão mais lindo do mundo, de onde você estiver. Tá combinado? Começa a aparecer nome que o Cruzeiro está negociando, Thiago. E aí, a bola da vez, até foi nossa manchete hoje do programa, o Luiz Sinisterra, atacante colombiano. Hoje ele está no Bournemouth da Inglaterra. E aí, é um jogador que está na Premier League, 26 anos, e se encaixa nas características que quer o técnico do Cruzeiro. Não é Leonardo a primeira Jardim. vez que se fala desse jogador, não é? Não é a primeira. Ah, o nome já tinha ouvido falar. Esse nome já estava naquele famoso radar, sabe aquele radar? Na pauta. Tá na pauta. Boa, Thiagão. Então, 26 anos, é um jogador que sempre é convocado para a seleção colombiana, tem esse perfil de jovem, né? Tem uma idade legal, se chega, vai bem, ainda tem uma possibilidade de ser negociado. Enfim, o Cruzeiro também não está querendo um jogador muito experiente, é uma idade boa e ele tem 14 jogos esse ano ele tem 14 jogos na Premier League na temporada passada, um gol, uma assistência. Ele teve uma lesão muscular que o tirou de combate aí por 5 meses. Ele está já recuperado e participa da pré-temporada com o time inglês. Foi uma notícia, inclusive, dada pelo jornalista Samuel Venâncio, que nós apuramos, avançamos e confirmamos aqui na Itatiaia esse interesse. Eu conversei com uma pessoa que me disse assim: Pansieri, como qualquer negociação, ela tem detalhes. E com outros atletas que o Cruzeiro negociou, aquele finalzinho não deu certo. Que foi a hora do aceite, o atacante, por exemplo, que o Cruzeiro queria, o Matheus Gonçalves, né, o meio atacante que o Cruzeiro queria, ali no final, o Flamengo não quis avançar com a negociação, não quis sacramentar o negócio, então é um jogador que realmente está na pauta, é um jogador que o Cruzeiro negocia, mas não dá para falar que está fechado. Alguns detalhes ainda são importantes de serem resolvidos. Thiagão? E certamente é mais uma vez indicação do técnico Leonardo Jardim, que tem sido muito efetivo nessa gestão e também na negociação de jogadores para o Cruzeiro. Está muito claro a necessidade do Cruzeiro de ter aquele jogador diferente, que quebra linhas, do bom no 1 contra 1, que hoje, o Natius e Alexandre Simões, você tem o Wanderson, por exemplo, que tem muita força física, velocidade, mas na hora de tentar uma jogada individual não acontece. O Marquinhos eu não vou nem falar, viu, Natius? Eu nem vou colocar o Ô, Marquinhos, tá devendo, hein? Tá devendo o Marquinhos, viu, Natiusa? Tá devendo, né? Já se tornou o reserva, né? A ser mais chamado, utilizado aí pelo técnico Leonardo Jardim. Não conseguiu ainda ter aquele jogo em que o Cruzeiro estava em dificuldade, perdendo, empatando, pressionado, enfim, precisando de um desafogo, que o Marquinhos tem entrado e sido a mudança espetacular da partida, o grande nome de um segundo tempo, né? Isso ainda não aconteceu, ainda que eu acho que o Marquinhos tem uma característica que não é necessariamente a característica que o Cruzeiro precisa hoje. O Marquinhos é um jogador ali de beirada, de lado de campo, mas eu acho que é um jogador que precisa de mais espaço para correr, de talvez chegar mais à linha de fundo, de atuar talvez mais em parceria com os atacantes que estão centralizados, no sentido de um cruzamento para quem está na área. O Cruzeiro precisa de um cara como esse agora, né, que ele está buscando, Luiz Sinisterra, que é um cara mais driblador, que é um cara mais do 1 contra 1, né, que é um cara que busca mais profundidade, até também com jogadas nas diagonais. Eu vou ser bem sincera, eu já tinha ouvido o nome dele mesmo em outro momento aí, sendo ventilado, né, nas possibilidades, mas não conheço muito do futebol dele, mas pelo que pude acompanhar na manhã de hoje, depois da confirmação da notícia pela Itatiaia, é de que é um cara que tem exatamente as características que o Cruzeiro tem buscado, é um jogador novo, se destacou principalmente lá na Holanda, foi vendido ao Leeds United como a maior contratação da história do clube inglês, então isso mostra a valorização dele, é um jogador de seleção colombiana, a gente sabe que nos últimos anos a Colômbia tem revelado bons nomes, né,
Bons atacantes, nesse perfil também de velocidade, de drible. Então, torcer para dar certo. Até gravei há pouco a minha coluna e disse, para esses confrontos decisivos aí agora também de Copa do Brasil, o Cruzeiro precisa reforçar o seu setor ofensivo. Quem quiser ver a coluna da Nath Fiuza, faz o quê, Nath? Acesse o nosso YouTube, né, o Itatiaia Esporte, também nos nossas redes sociais, inclusive lá no Instagram, né, do Itatiaia Esporte, tem lá a nossa coluna, né, Thiago? A gente sempre grava. Hoje gravei falando um pouco aí do que esperar, do lado do Atlético e do lado do Cruzeiro, para os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Muito bem, Nath Fiuza. O Alexandre Simões, eu acho que todos nós, e o Jardim, obviamente, principalmente, já sabia da necessidade desse jogador de beirada, de quebrar linhas, do bom 1 contra 1, mas acho que os jogos contra o CRB, isso ficou muito latente, né? Muito clara a necessidade do Cruzeiro de alternativa para quebrar retranca, né? Para conseguir entrar em defesas mais robustas, mais fechadas, Alexandre. Ô Thiago, é até mais do que isso, tá? Gol, o Wanderson não marcou ainda. Não é a função principal dele, é um atacante. Não tem, o Marquinhos tem um gol, né, o Pansieri? E assistência? Eu lembro, não. Eu não lembro de assistência do Marquinhos e do Wanderson. Aí isso é função deles. Isso é função do jogador de lado de campo. Pra correr pra trás até ajuda, né? Mas pra frente... mas pra correr pra trás aí é função de lateral, né? Concorda comigo? Deveria ser, mas o futebol moderno hoje exige dos pontos, né? Mas o cara que exerce essa função, né, o Thiago? O cara que é um atacante de um time do tamanho do Cruzeiro, ele precisa ser ativo nisso. Aí a gente vê que as assistências do Cruzeiro ficam quase restritas ali, a Gabigol, Matheus Pereira, Caio Jorge, os gols também, né? Então, quer dizer, o Marquinhos e o Wanderson, ok, eles podem ter uma participação muito importante do ponto de vista tático quando se refere à questão de recomposição. Mas eu acho que são jogadores que a prioridade deles é entregar na frente. E eu acho que ofensivamente, tá? Kaique e o William, e eu acho que até o Fagner, né, em determinados momentos, entregaram mais do que eles como ponteiros, como criadores de jogadas ofensivas, do que o Marquinhos e o Wanderson. Eu acho que isso mostra que existe alguma coisa errada. Ok, em determinados jogos são jogadores muito importantes, fazem o trabalho sujo, entre aspas, né, de correr, de recompor, mas de toda forma eu acho que ali o Cruzeiro precisa de gente que crie, de gente que dê assistência. E, assim como o Pansieri, não sei se a Nath lembra, o pessoal pode mandar aqui, eu lembro de um gol do Marquinhos, de nenhum do Wanderson, e assistência eu tô tendo muita dificuldade de encontrar. Tem uma assistência do Marquinhos no Mineiro. No Mineiro. Qual gol do Marquinhos? Qual foi o gol que o Marquinhos fez? Que nem do gol eu tô lembrando. O Marquinhos tem um gol na temporada, eu vou achar contra quem aqui. Tá, nem você lembra. Se Alexandre Simões, a maior memória do futebol brasileiro, não lembra, que dirá eu. Mas concorda comigo? Não, foi contra o Itabirito. O gol? Foi contra o Itabirito. O gol foi contra o Itabirito. Agora, assistência aí, vocês estão me forçando muito. Saiu todo mundo a pesquisar. Não vem falar que você lembrou do gol. Você tá olhando aqui, eu tô vendo você pesquisar aí o gol. Mas não vem, não. Eu falo mesmo, eu conto a verdade. Foi 4-1 o jogo. Que boa lembrança, hein? Mas o gol do Marquinhos foi aos 27. Você lembrou de tudo. Ô, Thiago, você concorda comigo? Mentira, foi aos 33. Do segundo tempo. Mas, ô, Nath, você concorda? É um absurdo isso, né? Os dois caras de lado de campo do Cruzeiro, a gente tá aqui fazendo um exercício de memória pra lembrar gol, assistência. Não tem. Cara, isso é muito grave. Isso é muito grave. O Cruzeiro tem dois atacantes que não participam do momento principal ofensivo, que é o gol. Você dá o passe pro gol ou você fazer o gol. Quer dizer, eu acho... E até o Christian, né, Simões, que nem é atacante de origem, tem participado mais. O Christian tem 3 gols e meio, né? E gols importantíssimos, porque o Christian abriu vitórias. Os 3 gols dele foram o primeiro do jogo, inclusive um foi de 1-0, que foi contra o Vasco, tá? E o 4-0 sobre o Sport, o Pansieri estava lá atrás do gol, vai se recordar disso, se o zagueiro não faz conta, o Christian faria. Né? Sim. Então, quer dizer, e o Wanderson e o Marquinhos nunca. Ok, taticamente eles devem entregar muito pro Leonardo Jardim, só que eu acho que pela posição que eles ocupam, não basta a recomposição. E até porque eu acho que o atacante, o papel principal dele é participar das ações ofensivas do time. E até agora, Wanderson e Marquinhos praticamente inexistem nesse aspecto. E ainda sobre o colombiano, né, o Sinisterra,
que o Cruzeiro busca a contratação desse atleta da Premier League, o Pedro Júnior disse, né, vamos abrir aspas para ele aí, que trabalha na nossa parte de mercado em sigilo, bem interno, com a participação interna do mister Leonardo Jardim. Algo, por exemplo, que o Thiago pontuou aqui há pouco. É um jogador interessante que está dentro de um planejamento, mas a gente só fala em nomes quando estiver assinado, concretizado, para não ter nenhum tipo de interferência. Ou seja, tem negociação sim, o Cruzeiro não vai afirmar, até não vai chamar essa responsabilidade, porque quando tem isso, todos os clubes voltam para o atleta, mas é um jogador que o Cruzeiro quer e tem o perfil desejado pelo treinador do Cruzeiro. Thiago, hoje é folga, hein? Hoje é folga, os atletas voltam aos trabalhos amanhã à tarde, pensando no compromisso contra o Mirassol. Esse jogo, fora de casa, segunda-feira às 8 horas da noite, lá em Mirassol. Aqui ó, o Wanderson, segundo gol, tem uma assistência na Sul-Americana e uma assistência na Série A. E o Marquinhos tem um gol e uma assistência, e do Marquinhos, no caso, ambos foram no Campeonato Mineiro, que é um recorte de um nível muito diferente, né? Então o Wanderson tem uma assistência na Copa Sul-Americana, que o Cruzeiro usou time reserva em pelo menos metade, e uma assistência na Série A do Campeonato Brasileiro.